Vem cá, você já se perguntou por que nunca houve uma mulher papa na história da Igreja Católica? Olha só, essa é uma pergunta que nós temos que recorrer à história. Isso acontece porque a Igreja é uma instituição com mais de 2000 anos de história, que se desenvolveu em um contexto social, cultural e histórico que não favorecia a participação feminina em cargos de liderança. A Igreja acredita que Jesus escolheu apenas homens como seus apóstolos e desde então a tradição de ter apenas homens como líderes da Igreja foi mantida. Além disso, a Igreja Católica considera que o sacerdócio é um sacramento reservado apenas para os homens. É por isso que você também nunca viu por aí um padre mulher. Embora algumas pessoas argumentem que essa falta de representação feminina na liderança da Igreja Católica é injusta e discriminatória, a Igreja mantém sua posição e não permite a ordenação de mulheres como sacerdotes ou bispos. Aí alguém vai dizer assim, professor, mas tem aquele lance, aquela história da papisa Joana. Pois é, com certeza você viu o presidente Lula questionando lá na China por que fazemos negócios internacionais com dólar. É uma boa pergunta, né? Apesar de ser bastante polêmica. Para entendermos melhor essa questão, precisamos voltar um pouquinho na história. Desde o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos da América se tornaram a maior potência econômica e militar do mundo. E o dólar se tornou a moeda de reserva internacional, ou seja, muitos países mantêm suas reservas internacionais em dólares, inclusive o Brasil, que tem uma reserva poupuda de mais de 300 bilhões de dólares. Isso acontece porque o dólar é uma das moedas mais estáveis e confiáveis do mundo, dinheiro que vale na praça, graças à história econômica dos Estados Unidos e ao seu poder no cenário internacional. Se esse poder é bom ou não é outro questionamento. Os Estados Unidos são politicamente e militarmente estáveis, o que também contribui para a confiabilidade do dólar. Além disso, o dólar desempenha um papel fundamental em muitas transações internacionais. Olha só, se isso aqui não for assustador, então não sei o que mais pode ser. Uma mulher identificada como Anabela guardou o corpo do próprio pai por cerca de 15 anos em um apartamento na cidade de Oeiras, em Portugal. O corpo, em estado de mumificação avançada, foi encontrado deitado em uma cama. E sabem por quê? Sabem como? Após a mulher também falecer e os vizinhos começarem a reclamar do mau cheiro. A polícia descobriu que a mulher usava desinfetante para tentar disfarçar o cheiro da decomposição e mantinha o corpo do pai vestido com pijamas. Além disso, ao entrar no local, os agentes encontraram dois corpos em diferentes estados de decomposição. O homem, segundo os vizinhos, não era visto desde 2005, mas a perícia estima que o cadáver já estava no local há pelo menos 15 anos. Como uma pessoa pode viver por tanto tempo ao lado de um corpo em decomposição? Por que a mulher manteve o corpo do pai dentro da casa por tantos anos? Como isso passou despercebido? Você já ouviu falar desse homem, Anísio Manuel de Souza? Confira que história incrível. Anísio Manuel de Souza era gaúcho de São Gabriel, Rio Grande do Sul, e entrou para a vida militar em 1837 com apenas 15 anos de idade, lutando na famosa Guerra dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. E o mais impressionante, só se aposentou em 1935 aos 113 anos de idade, minha gente, isso mesmo, 113 anos de idade. Durante a Guerra do Paraguai, Anísio voltou aos campos de batalha. Por seus atos de bravura, foi promovido a cabo ao retornar para casa. E acredita-se, olha só, que ele só não subiu mais na carreira militar por ser de origem escrava. Quando alguém questionava por que ele continuava no exército com uma idade tão avançada, Anísio respondia sempre de forma muito serena, que teria tempo para descansar mais tarde depois. E ele se aposentou em 1935 e viveu mais 3 anos. Meio assustador, digamos assim. Vocês viram o que os arqueólogos encontraram em um antigo palácio egípcio? Resumindo logo de cara, os arqueólogos encontraram 12 mãos decepadas em um antigo palácio no Egito. Essa prática, digamos, bizarra aos nossos olhos, nos dias de hoje, era conhecida na época como ouro de honra e envolvia o desmembramento público dos guerreiros inimigos. As mãos foram encontradas em um pátio em frente à Sala do Trono, construída pelos Hicsos entre 1640 e 1530 a.C., período que os Hicsos estiveram ali pelo Egito. Não está claro se as vítimas estavam vivas ou mortas no momento da amputação, e é provável que nunca se descubra isso. Mas todas as mãos foram depositadas com as palmas para baixo e os dedos abertos, sugerindo que foram oferecidas como tributo. Importante lembrar que, de acordo com a visão egípcia religiosa da vida após a morte naquela época, essa prática deixava os inimigos, digamos,
Jornada de trabalho de 40 horas semanais. É isso que vai acontecer no Chile. O Congresso do Chile aprovou um projeto de lei que vai reduzir, olha só, a semana de trabalho de 45 horas para 40 horas. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Essa nova lei vai ser implementada gradualmente, aos poucos, o que significa que a cada ano vai ser uma hora a menos de trabalho até chegar nas tão sonhadas 40 horas de trabalho por semana. Isso é uma vitória do presidente Gabriel Boric, que vem lutando por reformas sociais e econômicas no país. Mas ainda falta, presta atenção, ainda falta a assinatura dele para a lei entrar em vigor. Mas o assunto é polêmico, evidentemente. Várias empresas no Chile já disseram que vão adotar essa mudança, como a gigante estatal de cobre Codelco. Porém, algumas empresas menores, é claro, estão criticando essa nova lei, dizendo que não tem grana, não tem dinheiro para contratar mais gente, mais pessoas para repor as horas perdidas. Vejam só, existem algumas pesquisas que sugerem